Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma discussão que é antiga se o homem nasce bom e a sociedade corrompe, né? Muito associado ao Jean-Jacques Rousseau. E o que é um pouco mais recente, e aí tem mais comprovação científica, né? Foi mais cientificizada, do contrário, o homem é mau e a sociedade o pacifica, ou amansa, digamos assim. Particularmente, eu sou partidário da tese de que a sociedade amansa o ser humano. Perfeito. Por que eu digo isso? Que pelos sistemas de controle, digamos assim, que a gente tem tanto coletivos quanto individuais, a gente consegue pôr ordem ao caos e, bom, se nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, nós também temos 8 bilhões de vontades, de desejos, de ambições, de frustrações, de privações, de pequenices e por aí vai. Então, assim eu digo que, e é por isso que a coletividade estabelece códigos que acabam recebendo o nome de ética e que é para sedimentar os comportamentos. É claro que isso leva ao que? Leva a uma regularidade, a uma previsibilidade e o que é mais importante é uma reprodutibilidade. E nisso, então, assim, conseguimos manter em grande medida a estabilidade do nosso universo. Perfeito. Mas é como eu disse, há sempre gente querendo quebrar as regras. E quando eu digo isso, você vai pegar tanto de uma pessoa que acredita ter uma grande ideia e quer inovar, quanto de psicopatas, por exemplo, ou sociopatas, né? De gente com comportamentos antissociais, assim. E que normalmente não são pessoas inovadoras, tá? Eu digo isso desde o cara que quer ser inovador, certo? Tem uma brilhante ideia. E por quê? Porque basicamente nós precisamos viver em sociedade. São raríssimas exceções, elas não vou dizer que são contáveis nos dedos, mas basicamente as pessoas elas prosperam com o outro. É até aquele que eu sempre digo, o outro é uma referência para o que nós somos. E ele que dita, por exemplo, como você vai dizer que progrediu, por exemplo, se você não. Até para, por exemplo, pensar em riqueza, como você vai dizer que você é mais rico, mais rico do que tal pessoa se ela nem existe? Entende? Então temos esse problema. Outra questão que não é menos importante, mas é igualmente aflitiva, é o que? É nisso que vai abranger, por exemplo, questões de relacionamentos. Se a pessoa quer ser feliz e num relacionamento, e aí quando eu digo isso, pode ser uma sociedade de empresas, numa amizade, por aí vai. Se prepare para ser infeliz. Tá? Ela tem de estar nem um estoicismo, mas num cinismo, e aí no sentido do Diógenes, né?
numa situação de quase mendicância, né, para poder ser feliz, não de mendigância, mas de desapego para conseguir, porque como eu disse, você lida com vontades, desejos, frustrações, raivas, ódios, ranços, né, de outras pessoas, de outra pessoa. E se você quer insistir, cabe a você conduzir isso com parcimônia ainda por cima. E não é algo para qualquer um. Lidar com pessoas exige uma paciência, um saco mesmo, envolve ter saco para você lidar com o outro, e realmente não é. Aquele negócio, aquela frase, só falta combinar com os russos, e normalmente nem combinando, como em alguns casos dá certo. Então, assim, a gente pensa num futuro esperançoso e tudo mais, mas assim, de verdade não há. E assim, a gente vê pessoas se tratando com chatbots, inteligências artificiais, né? A Meta até lançou algumas, uma para você personalizar, que é basicamente para você fazer o quê? Conversar, ter alguém que ao seu molde, né, ao seu desejo, você conversa. E nisso há um perigo enorme, perfeito. Por que eu digo isso? Primeiro porque você vai ter um ser humano que fez aquilo, um ser humano, você vai ter uma política de privacidade, como se diz, de direitos autorais até. Você vai ter basicamente um contrato que normalmente ninguém lê, né? Ninguém lê. E nisso vai saber se está dando permissão, através do robô, você está dando informações sobre você. É nisso que nós temos de pensar. Ou seja, você basicamente tende a descobrir o que? A frustração de ter por trás da máquina um outro humano. Que afinal, como eu disse, as máquinas são ferramentas. Então, também há, como se diz, a preocupação de o quê? De se poupar. De se poupar para algo que não. Que é o quê? Que é o convívio com o outro, que é algo inevitável. Então, assim, não há para onde fugir, não há uma esperança, e quanto mais nós humanizamos coisas, um exemplo disso são os bebês reborns, de certa forma, os pais de pet, por exemplo, a gente vê o fracasso do relacionamento humano, tá? E a necessidade de o quê? De transformar em pessoas exatamente o quê? Seres que não são humanos, que é a nossa necessidade de contato, de até mesmo de afetos. Isso é muito perigoso, assim, se a gente pensar nisso, quando a perspectiva é de não ter muitos humanos. Se você for ver em termos demográficos, o único continente que está demograficamente crescendo em população é a África. Por exemplo, falam que a Índia superou a China em população, porém, se você for ver todo o continente asiático, a população
Não vou dizer que está diminuindo, mas o crescimento é muito pequeno em relação, por exemplo, ao continente africano. E isso a gente vai pensar em projeções de conforme o mundo vai se tornando mais e mais urbano. Hoje está meio rural, meio urbanizado, né, das populações. Você vê o quanto a tendência é de ter menos jovens e de ter mais velhos, de termos mais máquinas a realizando serviços, e nós humanizarmos coisas. Por exemplo, a gente vê o que estamos numa espiral da solidão. E digo porque nós temos de abrir mão de nossas mesquinharias. E eu te garanto que isso é algo, um grande sofrimento, uma grande coisa horrível. Mas enfim, é uma escolha. E, bom, não estava nos planos da criação, ou então nós nem evoluímos para sermos felizes. Mas podemos tentar. Obrigado.